põe o fone, vai para o trabalho, o fone para ir para academia, fone para tudo quanto é lado. Então, os excessos de decibéis tornam as pessoas agressivas, violentas, tá? Raivosas e acaba culminando, às vezes, em muitas brigas domésticas, tá? Olá, pessoal, você está no canal Som e Decisão. Mas vamos, para não perder tempo, as 3 coisas mínimas para não ser manipulado musicalmente, tá? Então, eu anotei aqui, tá? Fiz questão de anotar. Antes de mais nada, eu estou usando como base um dos livros, Música, Inteligência e Personalidade. É um livro muito bom, tá? Então, depois vou deixar na descrição aí para vocês comprarem e tal. É muito importante ler, tá? Não precisa ser necessariamente música. O canal aqui, pessoal, ele não está voltado para música, justamente para pessoas leigas. Então, eu vou usar a linguagem bem simples para que você entenda, tá? Então, vamos lá. O mínimo. Bom, a gente precisa entender que a música ela é uma linguagem, tá? Assim como eu estou falando com você aqui, como eu estou trocando ideia, tá? Assim como você entende português, a música ela é uma linguagem, tá? Então, ela transmite informações complexas, tá? Muita informação vai ali dentro da música, aquela que induz você a fazer, ou a comprar, ou a votar, enfim, tá? Então a música ela tem informações complexas. Ela pode ter o caráter aí educativo, ela pode ter o caráter subversivo e terapêutico, entendeu? A gente sabe que a palavra cantada ela pode vincular ideias, né? Fala ideias, experiências vividas no passado. Você lembra da música quando você era pequena, tal, alterar o seu humor ou mexer muito com as suas emoções. Então, essa questão da palavra cantada, ela é muito forte, tá? A gente sabe que a música ela tem esse poder e os especialistas, ou seja, os músicos, os compositores, os cineastas, os produtores musicais, tal, eles sabem exatamente é, controlar essa receptividade, a sua receptividade com a música, entendeu? Então, se você não souber aqui, no caso dessas 3 coisas mínimas aqui, por exemplo, você vai ser facilmente manipulado. Por quê? Porque eles vão controlar. Você não tem um controle. A música ela é involuntária, ela vai chegar até você, entendeu? Então, eles sabem como manipular isso. Oxa, se eu for por esse caminho, eu vou fazer isso. Se eu for por esse caminho, tal, ela vai dominar, tá? Essa linguagem musical da canção, a palavra falada, ele é tão forte, né, tão importante que regimes totalitários de diversos países, né, fora, eles utilizaram, tá, para impor as suas ideias. E, em contrapartida, também ela foi tão forte que, através de canções, palavras cantadas, esses regimes também foram alguns derrubados através de canções, tá? De canções que foi pegando força, tal, foi colocando uma ideia. Mesmo é interessante frisar que isso é mesmo que seja de forma involuntária, tá? Involuntária. Você vai escutando, 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 daqui a pouco você está dentro da ideia, você está ali compartilhando da ideia e sem perceber, tá? Vamos lá. Até um outro detalhe que eu anotei aqui, ó. A escuta involuntária e forçada em crianças podem até alterar a personalidade. É o que diz esse livro, tá? Você põe uma música cantada, você transmite ideia, esse poder da palavra cantada, ela vai cantando, cantando, cantando forçadamente, ou seja, é perigoso, pode até alterar a personalidade, beleza? Então nós temos aí a primeira, entender que a música é uma linguagem. É, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais para frente, sobre essa questão da linguagem. Guarda essa informação. Tá. A outra aqui, interessante, é que os excessos de decibéis. Bom, o que acontece, pessoal? Você precisa entender que o volume da música, quando chega ao seu ouvido, você tem que ter um certo controle. Tem gente que põe a música lá na última altura e vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo e não está nem aí. Então, isso é muito prejudicial e você também pode ser facilmente manipulado com relação a isso, tá? Inclusive aí detalhes de fones de ouvido, tal.
e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, é até tema para um outro vídeo, sobre os fones de ouvido, tá? O perigo que tem. Tá? A gente sabe que a vida moderna é muito agitada, né? É muito corrido, então hoje a gente vê aí excessos de informações chegando, e as pessoas procuram cada vez mais ficar atualizadas, né? Atualizadas, e aí vai acontecendo que vai chegando, o pessoal põe o fone, vai para o trabalho, o fone para ir para academia, o fone para tudo quanto é lado. Então, os excessos de decibéis tornam as pessoas agressivas, violentas, tá? Raivosas e acaba culminando, às vezes, em muitas brigas domésticas, tá? Às vezes por causa só do excesso de decibéis. A pessoa está ouvindo som lá nas alturas, o volume lá, e aí fica aquela irritabilidade. Aí chega o pai em casa, ou a mãe, o avó, e aí às vezes começa uma discussão, e é muito perigoso. Por quê? O que pode acontecer? Isso também é um tema que a gente pode aprofundar um pouquinho mais para outro vídeo. Tá? Hoje existem muitas crianças que têm distúrbios, é, no caso, distúrbios de audição, né? Problemas de audição. Tá? Então, o que acontece? Isso, às vezes, vai ocasionar problema na escola. Né? As pessoas vão ter problemas na escola de aprendizado, e é da audição. A escuta se faz pelos ouvidos, né? Lógico, óbvio, pelos ouvidos, tá? Tem a escuta. Mas o controle disso entra no cérebro, o som entra no cérebro, tá? E aí o cérebro capta, analisa, compreende a informação, registra a informação, ok? E por ali vai, tá? Então o que acontece? Uma criança que está em casa e está vendo esse excesso de decibéis, o pai chegou raivoso, a mãe chega raivosa, chateada, e começa aquelas discussões, a criança está ali, logicamente a informação entra, então para ela, para o cérebro não é interessante, aquilo não é confortável, tá? Eu estou resumindo de uma forma bem sucinta, assim, isso é bem mais profundo, então aquilo não é muito confortável para a criança. E aí ela simplesmente abstrai, ou seja, ela se entretém com outra coisa, né? Fica ali, intestino ali e tal, e voa. Só que isso pode se tornar um hábito e ela levar isso para dentro de sala de aula. Ou seja, a professora às vezes vai estar falando um monte de coisa e devido a vários choques dessa situação em casa, né, choques dessa carga emocional, ela chega e vai repetir o mesmo comportamento na sala de aula, e aí é onde entra o problema com o aprendizado. Né? Ah, parece que não escuta, parece que está no mundo da lua, e por aí vai. Ah, isso é de uma forma assim, bem sucinta. Então a gente vê aí o perigo, né, que se dá do excesso de decibéis. Então a pessoa põe ali aquele ruído, causa esse transtorno todo, além de te levar para várias coisas. Aí pode levar a pessoa a beber, pode levar a pessoa a comprar coisas indesejáveis, que às vezes ela nem precisa. Tá? Então é muito importante isso aí. E tem uma coisa interessante, que também é um tema que a gente pode se aprofundar mais para frente, que tem estudos que dizem que o excesso de decibéis, ele, além de causar prejuízos na audição, tá? Ele pode obstruir o crescimento do feto. No caso, a gestante tem que tomar cuidado, tá? Muito cuidado. Obstruir o crescimento do feto, tá? Reduzir a produção do leite materno para aquelas que já são mães. Então, isso é muito perigoso. Tá? A criança precisa do leite para se alimentar, que é ali a vitamina, onde é o alimento mais completo para a criança. E vai muito além, né? Além de poder a mãe chegar o corpo, né, por causa disso, expulsar a criança involuntariamente, tá? Causando aí um mal muito maior. Tá? Então, poxa, é complicado, tá? Complicado, então tem que tomar muito cuidado, ok? Para não perder aí a criança, enfim, tá? Então, essa é a segunda coisa, a gente precisa tomar primeiro. Conhecer que a música é uma linguagem. Segunda, entender que o excesso de decibéis, os volumes, eles podem prejudicar aí a sua audição e você ser manipulado facilmente, entendeu? Através
ruído, além de provocar briga, te leva para algum lugar. Então, controle o volume da sua música, tá? Pessoal, antes de ir para a terceira, eu quero, por favor, que você pare um pouquinho, deixa o like aí, compartilhe, tá? Ative o sininho, porque a gente vai trazer muitas informações interessantes sobre o poder da música e pode ser muito eficaz para você, tá? Com certeza no dia a dia. Então não seja um leigo musicalmente. Assim como nós precisamos aprender a ler, aprender a escrever, que a gente vai agora para o próximo tópico, que vai falar sobre isso, a música também ela tem que ter a mesma situação, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento aí, musical. E aí vamos agora para o terceiro tópico, que eu acredito que seja o tópico mais importante. Bom, o terceiro tópico disso aí, a terceira coisa que você precisa saber para não ser manipulado musicalmente é conhecer o mínimo de teoria musical. Conhecer o mínimo de teoria musical. Por quê? O que acontece? Eu vou explicar aqui de uma forma bem sucinta e resumidamente aqui para você. Nós temos o nosso cérebro. Então nós temos o lado, na maioria das vezes, né, estudos aí, vou resumir, tal, o lado esquerdo do cérebro, ele é responsável pela racionalidade, é racional. O lado direito, não sei como é que vai estar o vídeo trocado, mas enfim, ele é responsável pelas emoções, certo? Então, assim, quando eu estou falando com vocês, né, normal, né, entra em ação aqui a minha racionalidade. A minha entoação de voz, tá? A forma como eu estou entoando, a forma como eu estou falando com vocês, tá? Aumento, abaixo, tom, tal, falando com vocês. Essa forma de falar, aí entra o lado emocional, que é o lado direito do cérebro. Então tá. Então eu vou dar um exemplo agora de uma pessoa que chega para pedir um copo d'água. Ela vai chegar e vai falar assim: por favor, me dê um copo d'água. Estou com sede. Aí esse é o cérebro esquerdo. Aí chegou a informação, aí para você, opa, pô, eu encaro igual um robô, sério, pô, pedindo água desse jeito. Ah, tá. E aí você pode até dar, porque ninguém nega água, mas cria que ela fica estranho. Chega a informação nua e crua. Tá, então agora eu vou mudar um pouquinho a entoação. Eu vou chegar até vocês e vou falar assim: por favor, me dê um copo d'água, que eu tô com sede, tal, tal. Outra pessoa vai olhar, oh, sim, muito gentil, ok, poxa, legal, me deu a água, eu tomo aquele copo d'água e aí ficamos ali satisfeitos. Eu satisfeito, você satisfeito que deu água, enfim. Então, entendam que essa palavra entoada, né, quando você põe essas emoções, então, mudou totalmente a forma como foi conduzida a comunicação e a forma como vocês entenderam, tá? Agora vamos trazer isso para o lado musical. O que que acontece? Quando uma pessoa que não entende de música, tá? Não sabe nada, ele só olha assim, eu só vejo esses negocinhos preto aí, essas bolinhas pretas, não entendo nada, tal. Quando elas começam a ouvir uma melodia, entra em ação o lado emocional, que é o lado direito. Então ele entra em ação e vai levando a pessoa emocionalmente. É o outro, o cérebro, ele não entende aquilo assim, sabe? O outro que vai trabalhar agora, resumindo. Então ele entra a emoção e vai levando, vai levando. Aí tem as palavras que entra ali, as informações. O racional ele vai captar do jeito que está, nua e crua, e o outro vai só movendo e vai levar e vai conduzir vai conduzir você para fazer alguma coisa ou tomar alguma decisão em relação a isso. Ah, tá. Agora eu vou falar como funciona o cérebro de um músico ou alguém que entende um pouquinho de música. Tá? O que acontece? Quando o músico ouve uma melodia, uma música, entra em ação também o cérebro direito, que é o da emoção. E aí o cérebro direito vai, pum, cheguei. Ah, conheço isso, emotivo. Só que ao mesmo tempo, como aquela pessoa entende de música, o racional dela ela também começa a entrar em ação, porque ela fala assim, poxa,
conheça isso aí. Isso aí é uma escala, isso aí é uma tríade, isso é uma tétrade, isso aqui é um intervalo de segunda, segunda maior, segunda menor. Esse intervalo de segunda menor aqui, ele provoca uma emoção meio triste. Olha esse intervalo, ou seja, você vai tendo consciência do que está acontecendo. O cérebro racional, né, no caso, o esquerdo, ele vai entrando em ação, ele vai codificando aquele também. Ou seja, estou usando agora essa esses termos técnicos musical, né? Justamente porque eu quero que você entenda que você não compreendeu, né? Muitas pessoas que não entendem nada, que tétrade, tríade, intervalo menor, não entendeu nada. Então, você vai ter um porquê que eu estou fazendo isso. Eu vou falar já já. Aguarda um pouquinho, porque você vai me compreender melhor. Então, o que acontece? Entra em ação esse cérebro também codificando o outro lado, da forma fria, o outro emocional. Então, o que acontece no cérebro dos músicos? E quem entende um pouquinho de música? Começa os dois a trabalharem juntos, entendeu? Eles são equilibrados. Então, por mais que você seja levado a uma emoção, o racional ele está te trazendo, te botando com o pé no chão, entendeu? Então, assim, o músico ele sabe que se ele está indo para uma certa, tomar uma atitude, uma emoção, ele sabe o que está acontecendo e pode até ser que seja elevado, mas porque ele quer ir, ele quer, ele é consciente do que está acontecendo, entendeu? Então, por isso que essa terceira da teoria musical, você compreender, é muito importante, tá? E exatamente por isso que eu fiz. Se não estiver ainda aqui na descrição, gente, que eu ainda estou desenvolvendo no momento agora que eu estou gravando, mas pode ser que você assista esse vídeo daqui a um tempo e já vai estar na descrição um curso que eu fiz sobre o mínimo de teoria musical, que é muito importante. O mínimo de teoria musical para você não ser manipulado. Lá, gente, nesse curso você vai aprender sobre notas musicais, vai aprender sobre o que, que é intervalo, que eu falei, segunda menor, segunda maior. Você vai entender um pouquinho disso, como esses intervalos, o que ele causa no seu corpo, na sua mente, quais reações, como eles são utilizados para te conduzir para algum lugar, ou para te deixar feliz, ou para te deixar triste, ou te deixar com uma sensação estranha, entendeu? Então, esse curso você faz ele aí um final de semana, se você sentar, ou até menos, que ele é bem básico, justamente para você ter um pouquinho de compreensão sobre isso. Mas esse é o mínimo, o mínimo. Essas três coisas são mínimas que eu falei para vocês. E essa é, inclusive, que eu falei que, como eu disse no início do vídeo, ela é a mais importante, que ela é justamente onde você vai codificar. É uma educação. Como eu disse antes, a música é uma linguagem. A linguagem musical, ela também precisa ser entendida. Você vai ensinar o seu cérebro esquerdo e aí ele racionalizar a música. Você vai chegar, ele não entende. Isso é coisa do direito. Quando você trouxer um pouco de conhecimento, que é através da educação, você vai ter um equilíbrio do seu cérebro, um lado e o outro funcionando juntos, tá? Os dois vão funcionar juntos. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento. Então, controlar, primeiro, você entendeu que é uma linguagem, e no terceiro, você entende bem como funciona a linguagem, você entender a informação, né, que complexas que a música traz, através da melodia, do ritmo, do poder da orquestra, como ele é utilizado, tá? É, você entender que é uma linguagem, que é tudo uma linguagem, tá? Você entender, você saber controlar o volume que entra na sua mente, tá? Volume, tá? Você entender e você conhecer um pouquinho de teoria musical, você informar o seu cérebro esquerdo. Isso é só através da educação musical, gente. É uma coisa que você vai ter que sentar, não é uma coisa de outro mundo, aprender o mínimo. Por isso que tem esse curso. Eu sei que o pessoal vai, minha mente fecha, não sei o quê. Não, é simples. Aí a gente vai de uma forma bem didática e prática. Então você precisa entender o que acontece para justamente ter esse equilíbrio, vocês não serem manipulados, tá? Vocês não serem manipulados. Então, pessoal, é, fica aqui, tá? Eu quero agradecer a vocês. Peço que ative o sininho, porque vai vir mais vídeos interessantes aí, tá? Sobre esse estudo.
Compartilhem, por favor. Deixem um comentário, que é muito importante. Eu quero entender, quero saber o que vocês acharam, é, como está indo. Tá? Deixe um comentário ali, até para o YouTube ver que essa informação é importante, relevante e passar para mais pessoas. Tá? Então, é interessante sim que vocês entendam um pouquinho para não serem manipulados por música. E tudo é música, gente. Tudo é música. Tá? Onde você vai é música. Se você nasce, festa, música. Passeia ouvindo música. Vai pra festa, tem música. Enfim. Tá? É, abrindo o adendo aqui, eu lembrei de uma situação que eu estava olhando, vi uma notícia da cidade onde eu morava, e aí eu vi, quando eu estava estudando esse tópico, e estava tendo uma briga lá, uma confusão muito grande, né, uma briga generalizada. E é justamente um local que a música, né, que eu passava sempre correndo ali de madrugada, né, que eu acordo cedo para correr, e eu passava sempre correndo, e ali é onde a música lá nas alturas, a música que eu passava ali é meio que ensurdecedor quase. Música lá em cima, alta, e não era uma só não, eram várias, porque tinha um que colocava um carro, tinha uma música do ambiente, tinha, nossa, é uma zoeira. E aí eu estava olhando, frequentemente, né, ali é um local de muita confusão, né? Porque aí é exatamente embaixo, falando sobre os decibéis, né? Que causa irritabilidade, o som grave também, que demonstra uma segurança, às vezes até autoconfiança, e o cara vai ali, se sente o tal, e começa a briga e confusão generalizada. Infelizmente, teve esse quebra-pau lá nesse bar. E aí eu lembrei dessa desse estudo, eu olhei e falei, caramba, som alto. Se fizer uma experiência em um lugar desse, se tirar a música, vai ver que rapidinho todo mundo vai até para casa mais cedo. O poder da música, né, gente? Interessante. Tá? Então, deixa aí, por favor, seu like, compartilhe, ative o sininho e comente aqui. Gostei? Não gostei? Traga mais vídeos sobre isso? Fala mais sobre aquilo? E a gente vai falar. Ok, pessoal? Agradeço já, desde já, e daqui a pouco a gente vai lançar mais um outro vídeo, que é muito importante também para a nossa vida, para a gente entender. O canal Som Decisão ele tem esse objetivo. Ele vai te conscientizar musicalmente e deixar você tomar a decisão para onde você quer ir. Tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.